Vamos lá, minha gente, para a resolução de mais uma questão do Veste-Mescan 2023, segundo semestre. Olha o que ele fala para nós. O choque elétrico é caracterizado pela passagem de uma corrente elétrica através do corpo. A figura a seguir apresenta de forma esquemática o corpo humano dividido em partes, como os respectivos valores de resistência, bem como os possíveis caminhos de circulação da corrente elétrica, durante a ocorrência de um choque. A intensidade do choque elétrico pode provocar uma simples dor e a contração muscular ou até mesmo queimaduras graves. Quando a corrente elétrica passa pelo coração, como representado nos caminhos 1, 2, 3 e 4, nesses quatro tipos de choque, você tem um choque que é da cabeça para o pé, o choque que é de um braço para uma perna, de um braço para outro braço, da cabeça para o braço, ou o 5 está fora porque não passa pelo coração, é o choque de um pé para outro pé, tá? E aí ele fala, o efeito é potencializado uma vez que pode causar a parada cardíaca. Então, essas foram informações. Ele disse que a resistência aqui da cabeça é em torno de 100 ohms, a resistência de cada braço é em torno de 500 ohms, a resistência do corpo é em torno de 500, de cada perna é em torno de 500. Então ele dividiu como se fosse assim, cada lado do corpo, cada parte do corpo é uma resistência, tem uma resistência elétrica. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos para a pergunta, né? Que agora vem a pergunta propriamente dita. Considerando que entre a mão direita e o pé esquerdo de uma pessoa há uma diferença de potencial de 120 volts, como mostra o caminho representado pelo número 2, está aqui o número 2, tá? Então, entre a mão e o pé, tá? Entre a mão, não vai fazer muita diferença entre a mão direita e o pé direito, entre a mão direita e o pé esquerdo, isso não vai fazer diferença, tá? Mão direita e o pé esquerdo, diferença de potencial de 120 volts, como mostra o caminho representado pelo número 2. Qual será, nesse caso, a intensidade da corrente elétrica que vai passar pelo corpo da pessoa? Então, repara, pessoal, que como ele falou, mão direita e pé esquerdo, eu botei aqui a mão de um lado e o pé do outro. Não interessa se é a mão direita ou se é a mão esquerda, o que interessa é que troca. Então, a mão direita, a mão aqui, o que está para o lado esquerdo e aqui o que está para o lado direito, tá bom? Então, você vai ter, é como se você ligasse, um gerador, a mão aqui e a esse pé. Então, você vai ter um caminho para a corrente passar. Mas é importante você perceber o seguinte, repara, a DDP que vai ser ligada aqui é de 120 volts, como ele falou no texto, tá? E o caminho vai ser esse caminho que a gente colocou aqui, ó. Repara uma coisa, a corrente, ela vai passar então por onde? Tá? Por onde que essa corrente de fato passa? Isso é importante, tá? Porque é o seguinte, a corrente vai sair aqui do polo positivo, ela vai passar por esse resistor. Quando chegar aqui, pessoal, a corrente vai para cima? Não. Mas por que não, professor? Porque está aberto. A corrente não passa por um ramo aberto. A corrente só passa pelo circuito fechado. Então, a corrente tem que sair do polo positivo e procurar um caminho para o polo negativo. Esse caminho aqui não leva a nada, então a corrente não vai passar aqui. Na verdade, esse caminho também não leva a nada, a corrente também não vai passar aqui. Quando chegar aqui, a corrente vai dobrar para baixo, tá? Então a corrente vai literalmente passar pelo braço, pelo coração. E aí passa pelo corpo aqui, e vira para cá. A pessoa, mas por que não vira para lá? Porque lá está desligado. Então, o caminho da corrente vão ser apenas 3 resistências. Essa é de 500, essa é de 500 e essa é de 500. Por que eu estou falando isso? Bom, por um motivo simples. Eu vou pegar a lei de Ohm, R igual a U dividido por I, que é uma fórmula que todo aluno que viu o mínimo de eletricidade sabe, tá bem? E vou falar o seguinte, para calcular o I que vai passar em tudo aqui, é o I do gerador, tá tudo em série, a corrente que sai do gerador é igual a essa, igual a essa, igual a essa. Isso aqui é um circuito só tem um caminho para a corrente passar, não tem 2 caminhos. Então, automaticamente, é o do gerador dividido pela resistência equivalente. Então, mas qual é a resistência equivalente? É a resistência
por onde a corrente passa. Essa e essa não conta. Então, repara, a resistência equivalente vai ser 500 mais 500 mais 500, porque é um caminho só, os três aqui estão em série. 500 mais 500 mais 500. Automaticamente, a resistência equivalente é 1.500. O do gerador é 120, então vou colocar aqui 120 dividido por 1.500 e acho automaticamente a resposta de 0,08 amperes. Amperes, porque estava tudo no sistema internacional, tá? Então vou achar a resposta em amperes. O problema é que não tem aqui, ó, amperes, aqui tem mili. E eu sempre falo, pessoal, o mili é um 10 elevado a menos 3. Então, repara, para eu colocar um mili aqui, tem que ter um 10 a menos 3 aqui. Aí eu coloco o 10 a menos 3, tiro o 10 a menos 3 e boto o mili no lugar dele. Para que apareça um 10 a menos 3 aqui, essa vírgula, aqui vai diminuir 3 casas, 10 elevado a menos 3 vai diminuir 3 casas, aqui tem que aumentar 3 casas. Então, aumenta uma, aumenta duas, aumenta 3. Aumentar 3, 0,08, vira 80 vezes 10 a menos 3. Então, 0,08 é a mesmíssima coisa que 80 vezes 10 a menos 3. Bom, 80 miliamperes. 80 miliamperes. É óbvio, né, pessoal? Eu podia ter falado assim, bom, a única que é 80 é a letra C, então tem que ser a resposta da letra C e acabou. Tá bem? Mas, para colocar em miliamperes, como tem que ser colocado, é dessa forma que tem que ser colocado. Beleza, gente? E ficamos aí para mais uma questão. Essa questão é uma questão que tinha um grau de dificuldade um pouquinho maior, tá? Mas muito boa também, muito interessante. A prova de 2023, de uma forma geral, foi uma excelente prova, tá? 2023, segundo semestre. Valeu, um abraço e até a próxima questão. Tchau, tchau.